Meditar nas Escrituras, meditar naquilo que alimenta e fortalece a nossa alma, faz parte do nosso culto ao nosso Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, do verso 1 até o verso número 4. Vou ler os 4 versículos. Nós falamos domingo retrasado sobre o papel da esposa dentro do lar, no papel da esposa, do esposo, semana passada do esposo, da esposa, estou fazendo confusão aqui, e hoje nós vamos falar dos filhos. Estamos encerrando, meus irmãos, esse mês de maio, hoje é o último domingo, e é muito bom falar dos filhos, né? E por falar em filhos, hoje nós tomamos uma importante decisão, que no final do culto eu vou dar esta informação em primeira mão para toda a igreja, para a glória de Deus. Então, Efésios 6, mesmo assentado como nós estamos, vamos ler os versos 1, 2, 3 e 4. Eu vou ler e os irmãos podem acompanhar atentamente aí na Bíblia dos queridos. Filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai na disciplina e na admoestação do Senhor. Pai amado, ao abrir a tua palavra, por si só, já fala ao nosso coração, porque é a tua palavra, e ela entra, penetra e nos ajuda a entender conceitos e verdades para a nossa vida cristã. Oramos, ó Pai, para que o teu Espírito Santo agora venha sobre nós com graça, com entendimento, e que o Senhor nos dê autoridade, ó Pai, em teu nome, para ministrar o coração do teu povo, de uma forma que o teu povo entenda aquilo que o Senhor quer para a vida de cada um. Nós oramos, ó Pai, na dependência total e exclusiva do Senhor. Assim te pedimos e assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a intenção nossa, então, é meditarmos sobre o papel dos filhos no lar à luz da palavra de Deus. É interessante, meus irmãos, que nós vivemos em uma geração em que muitos lares espalhados pela nossa nação afora têm enfrentado crises profundas, crises terríveis. E uma das causas, meus irmãos, dessas crises que nós temos visto através dos meios de comunicação ou das redes sociais é exatamente porque a causa principal é uma inversão de valores dentro da família. Quem criou a família é o nosso Deus, e quem é o inimigo da família é o diabo, não temos a menor dúvida quanto a isso. Atrelado ao nosso pecado e à nossa vida, que é uma vida totalmente descontrolada, se não for pela ação do Espírito Santo, então nós contribuímos para que as crises cheguem até nós. É interessante, meus irmãos, que Deus, em sua sabedoria, em sua soberania, estabeleceu uma ordem para ser seguida dentro do lar. E quando essa ordem, meus irmãos, é uma ordem desrespeitada, o lar não tem paz, o lar não tem crescimento e o lar não é abençoado. Hoje, então, à luz do texto bíblico, eu quero refletir com os irmãos, com toda a igreja presente, sobre o papel dos filhos dentro do lar. O que a Bíblia diz a respeito do assunto? O que a Bíblia fala? O que a Bíblia instrui? Quais são os conceitos que a Bíblia tem para o nosso coração? É interessante notarmos, meus irmãos, que o texto acima se refere a filhos que ainda estão sob a autoridade dos pais, ou seja, crianças, jovens e adolescentes. De uma forma mais específica, hoje nós temos adolescentes com 20 anos, nós temos jovens com 40 e ainda estão no colo da mamãe, mas é o nosso tempo. O fato, meus irmãos, é que ao olharmos para essa questão, percebemos que há uma ordem clara, e a ordem é o seguinte: seguir a orientação dos pais com submissão e respeito. Os filhos devem isso aos pais. Não é uma invencionista na nossa cabeça, não é um sistema cultural do nosso tempo, não. É apenas uma orientação do Eterno.
é apenas uma orientação das Escrituras para a nossa vida cristã. Então a obediência, meus irmãos, deve estar alinhada à vontade de Deus. Eu obedeço a Deus e automaticamente essa obediência está sujeita à vontade de Deus. Ou seja, se os pais mandam algo contrário à fé cristã, ou seja, no Senhor, delimita os limites desta obediência. Então, meus irmãos e minhas irmãs, filhos amados e queridos, obedecer aos pais é moralmente correto, é agradável a Deus. É isso que nós temos que entender. E nós, como bons mineiros que somos, moramos no interior, e tem gente que mora ainda mais no interior, a gente percebe que alguns princípios desses valores são extremamente respeitados pelos filhos. Louvado seja Deus por isso. Então, meus irmãos, em princípio, o que reflete é ordem, honra e sabedoria, confirmado tanto na lei de Êxodo, conforme capítulo 20, verso 12, também no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto, meus irmãos, o mundo prega independência precoce, porque é o que tem acontecido por aí fora, rebeldia como sinal de força e desobediência como liberdade, as Escrituras, meus irmãos, nos chamam para o caminho da obediência, para o caminho da honra e para o caminho do testemunho. Então nós temos que tomar muito cuidado enquanto crentes com as vozes que estão todos os dias batendo no seu ouvido, pingando na sua vida. Toma cuidado, porque qual é o problema dos nossos dias? Nós estamos muito mais conectados com as redes sociais, ou com as narrativas do nosso tempo, com as vozes do nosso tempo, com a conexão mais bendita e a conexão mais apropriada que as Escrituras. Mas todos os dias você é encorajado a ler a Bíblia, todos os dias você é encorajado a orar, todos os dias você é encorajado a ser um servo temente e obediente à palavra do nosso Deus. Então, meus irmãos, o lar é o primeiro lugar onde nós aprendemos a viver como servos de Deus. E os filhos têm um papel fundamental nesse ambiente. E à luz do texto, então, eu quero olhar com meus irmãos e entender como os filhos podem glorificar a Deus dentro de casa e assim transformar os seus lares em lares que vão ser altares de adoração ao nosso Deus. Os filhos podem colaborar com isso. Lógico que eu não deixei de atrelar a responsabilidade do pai e da mãe quanto a isso, mas podemos ter aqui uma preciosa contribuição dos filhos, porque fazem parte também de uma casa. E a primeira orientação, meus irmãos, que nós temos é que os filhos devem praticar o primeiro mandamento com promessa. E o primeiro mandamento com promessa, meus irmãos, citado aqui pelo apóstolo Paulo, é exatamente obediência. Obedecei a vossos pais no Senhor. É a orientação. Então, Efésios capítulo 6, de 1 a 3, vai dizer algumas coisas do tipo assim: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o conceito de obediência, ou seja, o primeiro mandamento com promessa, geralmente se refere ao ensinamento bíblico que vai destacar a importância de obedecer aos pais, prometendo bênçãos e vida longa para quem o faz. Quem não quer viver muito? Todos nós. Mas esse princípio, meus irmãos, deve ser observado pelos filhos. Obediência aos pais. É interessante notarmos aqui, meus irmãos, que essa ideia está baseada nesse trecho bíblico, de Efésios 6, de 1 a 3, que incentiva os filhos, que encoraja os filhos a obedecerem aos seus pais. Obedecei é uma ordem, está no imperativo o verbo, obedecei. Não é se você quer, não é se você deseja, mas é exatamente para você botar juízo na sua cabeça e simplesmente obedecer. É uma ordem direta do Senhor para os filhos. Então, meus irmãos, obedecer nesse princípio, prometendo que isso trará benefícios e trará uma vida plena. Louvado seja Deus por isso. Então, meus irmãos, quando olhamos para
o conceito, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, e quando olhamos esse termo que se refere à obediência, o termo é ipacoé, que é formado por duas palavras, o hipo e a palavra acoé. O hipo significa sob e acoé significa ouvir. Então, ipacoé significa algo como, abre aspas, ouvir sob, ouvir com atenção e com submissão. Então, o que nós queremos aqui, meus irmãos, é exatamente falar do real significado que é para nós, à luz do texto, como ato de obediência, aquele que observa e aquele que é atento às ordens de Deus, obedecendo aos seus pais. É interessante notarmos também, meus irmãos, que esse termo tinha uma conotação de ouvir alguém com respeito e seguir as instruções ou comandos. Quantos de nós já não desobedecemos os nossos pais? Muitas das vezes. Mas chegou um dia em que você criou juízo na cabeça, que você falou, não, eu preciso obedecer aos meus pais, porque você entendeu que isso era necessário, é de fato um respeito que você tem por eles e uma obediência que você tem às Escrituras. Mas talvez, meus irmãos, nós tenhamos vivendo dias em que os filhos estão fazendo o que quer, desde pequenininho, desobedecem, e aí os pais não entendem muito bem essa questão do seu compromisso quanto a educar, quanto a ensinar, não é verdade? Porque muitas das vezes, quando baliza todo o entendimento para fazer isso, não baliza nas Escrituras, mas baliza nos conceitos do nosso tempo, nas vozes do nosso tempo, nas mulheres que estão no YouTube, nos pais que estão no YouTube, ensinando como se faz isso. Mas, meus irmãos, a igreja é convidada e os filhos é convidado a pensar com as Escrituras nas mãos. Então, meus irmãos, quando falamos de obediência à língua grega, estamos falando de uma atitude de ouvir atentamente e agir de acordo com o que foi ordenado ou recomendado. Então, queridos filhos, obedecer aos pais é um mandamento direto de Deus para você. É um mandamento direto. Outra coisa, a obediência, ela traz proteção, a obediência traz bênção, e a obediência traz o quê? Longevidade. São pelo menos 3 coisas que nós gostamos ou queremos ter. Mas para termos, meus irmãos, é necessário termos a obediência a esses princípios que aqui foi colocado. É um sinal de respeito, meus irmãos, à autoridade que Deus estabeleceu. E eu não estou sozinho nessa forma de pensar. Balizo isso nas Escrituras e no grande reformador chamado João Calvino. Eu gosto de João Calvino por causa disso. Ele diz assim: a obediência dos filhos aos pais é uma obrigação divina, que deve ser cumprida com respeito e fidelidade, pois é uma expressão de submissão a Deus. Ou seja, quando o filho obedece a Deus, ou melhor, quando o filho obedece aos pais, ele está obedecendo a quem? A Deus. Então, querido, coloca isso na sua mente, no seu coração. O filho que obedece honra a Deus com a sua atitude. A obediência, meus irmãos, dentro da casa, no lar, vai refletir exatamente maturidade espiritual. Os pais, nós falamos sobre isso algumas vezes aqui já, os pais têm o dever de corrigir os seus filhos. Claro, e tem a forma correta de se fazer isso. E tem a forma correta de se aplicar isso. Não, nós não vamos aqui falar sobre isso, mas olha, dá uma olhada na Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo, louvado seja Deus. Então essa, meus irmãos, é a primeira orientação que a gente precisa dar. Os filhos devem praticar o primeiro mandamento com promessa, que é exatamente obediência. A segunda, meus irmãos, orientação que eu preciso deixar com os meus queridos nessa noite, é que os filhos devem ter um estilo de vida que honre os pais. Vamos então olhar para Provérbios. Qual é o conselho, ou qual é o que Salomão fala sobre isso? No capítulo 1, no verso 8 e 9 de Salomão, no Provérbios, ele fala assim: filho meu, ouve a instrução de teu pai
e não deixe o ensino de tua mãe. Meus irmãos, é interessante aqui que o destaque que quero dar é exatamente na palavra honra. E a palavra honra, meus irmãos, ela tem um significado para nós. Mas eu fui na origem da qual ela foi escrita. E a palavra, meus irmãos, honra, no grego, é a palavra que vai, na verdade, nos dar algumas instruções. Ela representa o valor, respeito e a dignidade que uma pessoa merece por suas ações ou caráter. Honra. Por que você honra seu pai? Por que você honra sua mãe? Já parou para pensar nisso? Pastor, mas ele faz tudo errado. Pastor, mas... honra a seu pai e a sua mãe. Deus está mandando honrar. E a gente precisa fazer isso. Então, queridos, honrar os pais é uma forma de demonstrar respeito, demonstrar gratidão e amor por tudo que eles fizeram e que ainda continuam fazendo por nós. Meu pai viveu 77 anos e até o seu último dia de vida estava sempre preocupado com quem? Com os filhos. E meu pai fala assim, meus meninos, porque é sempre menino, não é verdade? A gente sempre se preocupa, meus irmãos. E por isso que você, filho querido e amado, precisa colocar na sua cabeça que você precisa honrar o seu papai e honrar a sua mamãe. Portanto, honrar é mais do que obedecer. Honrar é valorizar. Honrar é respeitar. Honrar é cuidar. E mesmo após a independência, meus irmãos, de alguns, eu falo independência quando se casam ou quando se formam, alguma coisa dessa natureza, é interessante a gente perceber, queridos, que mesmo que a independência aconteça, a honra continua sendo um dever. Quando você encontra com a sua mãe, com seu pai, qual a primeira coisa que você faz? O que você faz? Você diz assim, a bênção meu pai, a bênção minha mãe. E a mamãe fala assim, Deus te abençoe meu filho. Não é assim que faz, meus irmãos? É assim que a gente faz. O pai e a mãe têm prazer nisto. E você precisa praticar isso. Meus irmãos, então, quando eu falo dessa segunda orientação, que é os filhos devem ter um estilo de vida, é no sentido de que o seu estilo de vida, ou sua forma de viver, não pode ser só da presença deles, mas é fora da presença deles. A vida continua nessa direção. Interessante que o teólogo Paul Tripp, escritor de alguns livros que trata desse assunto de relacionamento entre pais e filhos, eu tenho alguns livros dele, ele enfatiza, meus irmãos, que a obediência dos filhos deve ser vista como uma oportunidade de ensinar e moldar o coração deles, não apenas cumprir regras. Que os filhos acham que é só cumprir regras, né? Eu vou dar a obediência a meus pais só cumprir uma regra. Não. A ideia é moldar o seu caráter para você ter um estilo de vida cristão que honra a Deus e que honra o seu pai e a sua mãe. É nessa direção. E Tripp ainda, meus irmãos, acredita que os pais devem ajudar os filhos a entender o motivo por trás das regras. Quando a gente coloca, por exemplo, uma regra, diz assim, meus filhos, hoje vocês vão lavar as louças. É para o pai ficar rindo e a mãe, não é. Tem um objetivo em cima disso. Tem um propósito em cima disso. Eu vou tratar isso um pouco mais na frente. Então, meus irmãos, promovendo uma obediência que nasce de um coração que deseja agradar a Deus e não apenas uma obrigação externa. Então, faz necessário o quê? Cultivar um relacionamento amoroso e de confiança, onde a obediência seja uma expressão natural do amor e de compreensão mútua. É nesse sentido. O filho precisa ter um estilo de vida que honre seu pai. E quando eu falo estilo, é uma mudança de caráter em decorrência do princípio que Deus estabeleceu para você fazer. Honrar o seu pai, honrar a sua mãe. Então, meus irmãos, a honra deve ser praticada com palavras, atitudes e até mesmo com decisões. Honrar aos pais é honrar ao Senhor. Talvez lá fora o conceito seja outro.
Mas dentro da igreja, à luz da palavra de Deus, e para você que é crente no Senhor Jesus, você tem que colocar isso na sua cabeça, meu querido filho. Honrar os seus pais é honrar ao nosso Deus. Pensa nisso. A gente precisa avançar. Então, querido, essas são as duas primeiras orientações que eu queria dar aos queridos filhos. A primeira orientação: os filhos devem praticar o primeiro mandamento com promessa, que é o quê? Obediência. O segundo, meus irmãos, é que os filhos devem ter um estilo de vida que honre os pais. Honrar os pais. E terceiro e último ponto aqui, meus irmãos, que nós nos organizamos aqui, é que os filhos devem ser participativos no lar onde vive. Hoje estamos na era dos quartos, não é verdade? E eu me lembro que eu estava me fazendo umas contas, eu estou com 56 anos de vida, bem vivido, e eu nunca tive o meu quarto. Eu já nasci dividindo o meu berço com meu irmão, que nasceu um ano depois de mim. Depois fomos dormir os 3 homens juntos, os rapazes. Casei, meu filho, agora eu divido o quarto com a dona. 34 anos, louvado seja Deus. Então hoje eu fico vendo os meninos, meu quarto, né? Parece assim até um mistério aquele quarto, não é verdade? E tem quarto que tem uma chave. Então a pergunta é: meu filho, você tranca a porta e você, para entrar no seu quarto, tem que bater e pedir autorização, digitar a senha, fazer o agendamento. Como é que é isso? A gente precisa tomar cuidado, meus irmãos. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque é essencial tanto para o crescimento pessoal, quanto para o fortalecimento dos laços dentro do lar. Embora muitos filhos estejam em uma fase onde querem independência, eles não trabalham, eles não só estudam, não é verdade? Eles têm um quarto maravilhoso, não é verdade? Um escritório maravilhoso, uma internet 600 GB, que roda até o mundo se deixar, não é verdade? O negócio é maravilhoso. E aí por que o miserável quer sair dentro de casa? Ele não quer enfrentar essa marca, meu filho? Ele não quer ir para Vale? Não, aqui está muito bom. É a geração canguru. Eu falo geração canguru, que nunca quer sair da bolsa da mamãe. É mais ou menos isso aí. Mas os filhos devem ser participativos aonde vivem. Então, meus irmãos, prestem atenção. Embora muitos filhos estejam nessa fase de independência, a Bíblia e até mesmo a psicologia familiar concorda que o envolvimento saudável na família nos ajuda a desenvolver a identidade, responsabilidade e fé. E eu queria então aqui dar algumas dicas para você, filhão. E os papais vão só anotar. A primeira dica é o seguinte: você, filhão, precisa ser participativo, colaborando com as tarefas dentro da sua casa. Primeiro, arrumando a sua cama. Arrumando o seu quarto, meu filho. Tem 6 meses que não passa o pano lá. Se dá um jeito. É verdade. Então você precisa dar um jeito. Arrumar aquele quarto seu. Um colega meu, muito gozado, eu falei assim: pastor Oswaldo, todas as vezes que eu chego no quarto do meu filho, eu vejo Deus. Eu entro na quarta e eu vejo Deus. Assim, como assim, meu filho? Eu entro no quarto, eu tomo um susto e falo assim: meu Deus! Porque o quarto está numa bagunça, que é lógico, é uma brincadeira dele, né? Essa turma que anda com o pastor aí, né, fazendo essas coisas. Então, querido, veja só: contribuir com pequenas responsabilidades diárias. Lavar a louça. Você precisa se tornar PhD em lavar louça, meu filho. Limpar o quarto, cuidar de um irmão mais novo, se tiver. Lohan faz isso, tem certeza. Letícia deve ser boa nesses negócios de lavar a louça já, não é verdade? Vamos embora. Isso promove, meus irmãos, o senso de cooperação, o senso de responsabilidade e o senso que? De pertencimento. Ô, querido, a casa é sua também. Porque o momento hoje parece assim: o cara quer fazer tudo no quarto, o cara quer comer no quarto, o cara quer dormir no quarto, o quarto é dele. Então o resto da casa parece que não é dele.
Então, não, o copo não foi eu que sujei. Então, meu filho, mas aqui nós estamos numa casa só, meu filho. Aqui é todo mundo junto. O talão de luz chega para todo mundo. Então, meus irmãos, a Bíblia diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, meu querido adolescente, jovem, você precisa dar graças a Deus porque você tem uma casa, um quarto, um lugar para cuidar. Porque a gente conhece alguns que não tem isso. Pegou? Segundo, ouvir e dialogar com os pais. Você precisa dialogar. Ah, pastor, meu filho é muito tímido. Depende, né? Você precisa dar um jeito de quebrar. Lê o livro Como Quebrar a Timidez do Meu Filho em 24 horas. Não tem esse livro não, mas se deixar eu lanço esse livro aí para vocês. Descreve ele rapidinho. Como quebrar, né? A gente precisa tratar com os nossos filhos, meus irmãos. Ô Zé, acorda meu filho. Já é 8 horas da madrugada. Acorda. Que se deixar, meus irmãos, os meninos dormem, não é verdade? Eles dormem, rapaz, uma soneira, meu filho do céu. Negócio difícil. E aí algumas mães chegam para mim e falam assim: ô pastor, o que a gente faz com o filho? Parece que meu filho está com verme, ele está com briga, alguma coisa assim, porque só fica dormindo. Se minha filha, você precisa chegar lá e dar nele um susto. E falar assim: toma a vassoura aqui, meu filho, acorda, vai varrer essa casa. Você precisa dar um jeito, acordar esse menino, ou essa menina. Meus irmãos, então, ouvir e dialogar com os pais, ou seja, ter conversas abertas com os pais, demonstrando interesse pela casa, pelas decisões e pelos desafios que a família tem, meu filho. Expressar opiniões com respeito e ouvir o conselho com humildade. Tem filho que fala: não, eu já sei, pai. Então, já sabe? Olha aqui, então, meu filho, vai caçar seu rumo, Zé. Eu já sei. Como é que o menino de 16 anos fala comigo que já sabe alguma coisa? Ele acha que sabe, porque botaram na cabeça dele aquela Instagram e TikTok e não sei o que mais lá, botou na cabeça dele que ele é bom, e ele acha que ele é bom, mas ele é um miserável, ele não é bom coisa nenhuma, ele é ruim, porque ele é alguém que precisa ser tratado, e você, papai e mamãe, precisa agora entrar com providência divina, meu filho. Não é só orar não, é orar e agir. Pastor, estou orando para Deus não dar meu filho. Minha filha, mas vamos lá, beleza. Estou orando, estou jejuando, só isso não resolve. Tem que orar e agir. Botar uma vassoura na mão dele. Acordar ele mais cedo, bota ele para fazer uma caminhada. Bota ele para... Não sei lavar a louça, não tem problema, você tem o dia todo para aprender a lavar. Fica aí lavando, meu filho. Não gasta muito sabão e nem muita água. Então, queridos, o que acontece? Os filhos devem ser participativos dentro da sua casa. Não podem abrir mão disso. A comunicação é a chave para resolver conflitos e criar confiança. E aí vai para você, filhão, uma palavra de Salomão. Diz assim: o adolescente despreza o ensino do pai, mas não aceita, mas o que aceita a repreensão é prudente. É lógico que não está adolescente aqui. A palavra é tolo. Tolo. O tolo despreza o ensino de seu pai, mas o que aceita a repreensão é prudente. Provérbios 15, verso 5. Então, querido e querida, encerrando aqui, a gente precisa entender, meus irmãos, que os filhos têm um papel importante e precioso. Papai e mamãe têm que ajudar os seus filhos. O Jontas, vou pegar o Jontas, meu caçula. A mãe dele falava assim: meu filho, você vai lavar a louça hoje. Meu filho aqui é menino para lavar a louça. Ele pegava às 8 da manhã, 2 da tarde, lavando louça. 4 horas, a mãe dele já dava um sprint para ele, já chegava, né? Aquele jeito que mãe sempre faz, sabe o que é, né? Sabe o que mãe quando perde a paciência, né? Não precisa falar, vocês já entenderam. Mas o Jontas agora tem que lavar as louças sozinho. Tem que lavar as panelas, limpar fogão, limpar o chão, lavar o banheiro, porque está morando sozinho.
Ele teve que escolher. Ou ele estuda e faz isso, ou então ele não estuda. Eu falei, então eu vou arrumar um serviço para você lá na Vale, meu filho. Orelha seca, para você aprender a valorizar o seu trampo, a sua vida. Ah, eu não quero. Eu quero estudar. Porque a turma hoje não quer o pesado, não é verdade? A turma quer ficar no ar-condicionado. Mas, meus irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque tem alguns assuntos na vida da igreja que não tem como ser prático, não tem como não ser práticos, direto ao assunto. Tem que ser assim. Mas eu queria finalizar aqui, dando aqui algumas dicas e orientações aos meus queridos irmãos. Primeiro, o papel dos filhos no lar vai além da obediência temporária, porque chega um dia que você casa e agora a sua obediência é em outro nível, mas você agora tem a sua própria casa, então é obediência temporária. É uma missão contínua de honrar, é uma missão contínua de obedecer e testemunhar. Um lar, meus irmãos, onde os filhos cumprem seu papel, é um lar onde Deus habita e onde há alegria. A promessa de Efésios, conforme Paulo dá a instrução no capítulo 6, de 1 a 3, é muito clara. Ele diz que a bênção e longevidade para quem vive com esses princípios. E agora eu pergunto para você que é filho. Você, filho e filha, você tem vivido de forma que honra os seus pais e agrada ao Senhor? A minha palavra final é que Deus possa nos dar, no seio da igreja, do nosso presente tempo, meninos como José, como Samuel, meninos como Jesus, que viveu a sua adolescência em obediência aos seus pais e honrou até o final. Que os filhos, meus irmãos, ou que os nossos filhos se levantem como servos fiéis dentro de casa, para que toda a família glorifique o nome do Senhor Jesus. Você não pode desistir do seu filho. Incentive, encoraje e ensine. Afinal de contas, os filhos devem participar ativamente da vida dentro do lar. Faça isso para a glória do Senhor, faça isso em obediência ao nosso Deus. Faça isso para os seus filhos entender que isso faz parte do processo instrutivo, do processo que Deus fez, do processo que Deus aprova, que é a participação de toda a família dentro dos seus respectivos papéis e assim por diante. Portanto, a minha oração é que Deus abençoe os nossos filhos, que Deus abençoe os nossos pais, no nome santo, bendito do nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Nós queremos encerrar o nosso culto nessa noite. Depois nós vamos te dar aí alguns avisos, vamos tomar um café juntos. Está cedo ainda, você pode dar uns 3 abraços. Você pode pegar o telefone de alguém que está aí do seu lado, que você não conhece, e dar um oi essa semana. Dá um oi essa semana para alguém. Tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer pela orientação da Tua Palavra. A orientação é bem clara. Devemos entender e compreender que os filhos têm um papel precioso e importante dentro das nossas casas ou nos nossos lares. Que os pais possam ter habilidade e sabedoria e que os filhos possam, Deus querido, entender e compreender que devem praticar o primeiro mandamento. E o primeiro mandamento, ó Deus, é a obediência ao Senhor. Que eles devem, ó Deus, também ficar atentos ao seu estilo de vida. Ter um estilo de vida que vá honrar os seus pais, que vá alegrar o coração do Senhor, evidentemente. E que os filhos, ó Deus, possam também entender que o lar que eles moram, que eles habitam, que eles fazem parte, que eles foram colocados, ó Deus, eles devem participar, numa perspectiva de contribuição diária, alguém que deve orar pela sua casa, alguém que deve ser bênção dentro do seu lar. Então, ó Deus, no nome santo, bendito do Senhor Jesus, traga o despertamento, ó Deus, para essa geração do nosso tempo. Tenhamos, ó Deus, adolescentes, jovens, que amem ao Senhor, que obedeçam ao Senhor, para a glória Tua, meu Pai, em nome de Jesus. Pedimos pelos filhos da igreja, pelas crianças que crescem, pelos adolescentes,
por todos os jovens, ó Deus, e pedimos que o Senhor fortaleça essa igreja, nutrindo a fé de cada um, o amor de cada um pelo Senhor. Oramos, ó Deus, também pelos fracos na fé. Há muitos no nosso meio que são fracos na fé, que muitas das vezes querem fazer apenas aquilo que agrada a sua carne ou o seu prazer. Mas, ó Deus, desperta esse querido para obedecer ao Senhor na íntegra. Não ter as Escrituras apenas para satisfazer naquilo que lhe agrada, mas satisfazer na plenitude dela. Que ele possa ser obediente ao Senhor, temente ao Senhor. Oramos, ó Deus, pelos desviados, para que voltem para a tua casa, para a tua presença, para que se tornar servos valorosos, crentes, tementes, homens e mulheres que amem e que dobrem-se diante do Senhor. Oramos, ó Deus querido, pelos enfermos da tua igreja. Cada um, ó Deus, seja agora visitado pela boa e bondosa mão do Senhor. Os nossos idosos, pedimos, ó Deus, pela recuperação do Oséias, que está indo bem, mas ainda carece de cuidados. Guarda o teu filho, protege o nosso irmão e que a sua recuperação seja boa, no nome de Jesus. Nós oramos também, ó Pai querido, pelos visitantes que têm vindo na nossa escola dominical e têm vindo nos cultos da noite, ó Pai. Que possam voltar, que possam entender, ó Deus, que essa igreja está aqui para servi-lo como Deus e como Senhor. Somos apenas irmãos que querem colaborar e ajudar a compreender o plano de salvação e ter assim a esperança da eternidade no seu coração para a glória do teu próprio nome. Pai amado, visita os nossos visitantes nesta noite, cada um com graça, com amor, o Senhor os abençoe. Nós pedimos ao Pai também que nos dê uma semana de muitas oportunidades, uma semana próspera, de muito trabalho, de muito vontade de servi-lo nas programações da igreja, bem como nas atividades da nossa casa, bem como nos compromissos que cada um tem, para que o Senhor possa abençoar no nome de Jesus. Eu oro a Deus, pedindo, entregando nas tuas mãos também o povo angolano, pedindo ao Senhor que abençoe a Igreja Presbiteriana Fiel, que ora e pede ao Senhor o terreno para que possamos, ó Deus, ali comprar aquele terreno para ampliar as condições da igreja e ensinar meninos e meninas a ler e escrever para que conheçam o teu santo e poderoso evangelho. Queremos ver ali, ó Deus, uma igreja forte, vibrante, atuante, abrindo igreja para a glória do Senhor. Nós oramos, ó Pai, crendo na tua providência, nós oramos no precioso nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, ide em paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do teu Espírito Santo, repouse, Deus amado e querido, sobre esse povo aqui e sobre todo o teu povo, sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Pode assentar, meu irmão.